Paulo sempre foi um paraíso para os cinéfilos. E muito disso se deve aos cinemas de rua. A história deles começa em 1907, com o Cine Bijou Theatre, o primeiro espaço dedicado exclusivamente ao cinema na cidade. O Bijou não era apenas uma sala de exibição, era um ponto de encontro, um ritual urbano, quase como ir ao teatro ou ao café. Localizado no centro, recebia gente de todas as partes, e a programação era global, com filmes franceses, italianos, americanos e muito mais. O sucesso do Bijou abriu o caminho. Logo, outros cinemas de rua surgiram. São Paulo avançou para a década de 20 com a consolidação do Cine República e na década seguinte o Cine Marabá trouxe monumentalidade às salas, com um espaço que comportava mais de 1.500 pessoas. Já nos anos 40, o luxo atingiu outro patamar com salas como o Cinemetro e o Arte Palácio. Nos anos 50, o cinema de rua atingiu seu auge, com cerca de 200 a 250 cinemas espalhados pela cidade. São Paulo tinha os melhores cinemas do Brasil. O centro da cidade, conhecido como a Cinelândia Paulista, concentrava as principais estreias do cinema mundial. Depois do brilho veio a sombra. O centro da cidade, antes símbolo de luxo e glamour, começou a dar sinais de decadência. A chegada da televisão levou o cinema para dentro das casas e obrigou as salas a se reinventarem. Nos anos 70, o fechamento de muitos espaços já era evidente, e nas décadas de 80 e 90, a crise econômica, a má gestão, concorrência com videolocadoras, VHS e cinemas de shopping aceleraram mais ainda o declínio dos cinemas de rua. No século XXI, a crise continuou. Ficou cada vez mais difícil competir com os novos formatos de exibir filmes. Em meio a isso, os cinemas de rua acabaram sendo deixados de lado pela população. Se na década de 50 tinham mais de 200 cinemas de rua em São Paulo, hoje os números mal passam de 10. Esses locais sobrevivem com dificuldades, apoios e muitos esforços administrativos. Hoje em dia, os cinemas de rua existem como um patrimônio cultural da cidade de São Paulo. São espaços que dão acesso a uma forma muito diferente de consumir filmes, com programações que fogem do circuito comercial. A gente trabalha com uma programação anual, então a nossa programação, que é, enfim, programação e curadoria são duas coisas que andam juntas e se misturam e estão de mãos dadas e são a mesma coisa, são coisas diferentes. A gente, como eu te falei, o ponto de partida é filmes de repertório e diálogo com a pluralidade do que é feito no Brasil e no mundo. Então, nesse sentido, e um compromisso com a diversidade. A gente olha sobretudo para um cinema brasileiro que a gente acredita, que a gente apoia, e filmes que a gente sabe que não entram no circuito de outros cinemas. E que a nossa missão é fazer com que o IMS seja janela para filmes que são entendidos como filmes pequenos. Então a gente abre o espaço e convida o público a conhecer esses filmes. E obviamente a gente traz filmes que a gente sabe que os nossos públicos gostariam de assistir. A gente passa filme que está concorrendo ao Oscar, um filme que foi um grande sucesso no ano passado, que a gente testou para ver o que aconteceria, foi o Vidas Passadas da Celine Song. Então a ideia é que seja plural em todos os sentidos. O Belas Artes é um cinema que possui 6 salas. E a nossa a ideia principal da nossa programação é que ela seja o mais democrática possível. Então a gente procura fugir do óbvio, daquela programação mais comum, que você pode encontrar em diversas outras salas ao mesmo tempo, mas também a gente não tem nenhum preconceito com filmes mais populares. Às vezes colocamos em cartaz um filme mais cult, de um país mais longínquo, porém, ao mesmo tempo, você pode encontrar aqui um filme mais pipoca, enquanto você também encontra mostras com filmes mais antigos, clássicos, cults. Então, resumindo, a ideia da programação do Belas Artes é que ela seja eclética e democrática. A CineSala tem uma programação que muda toda quinta-feira, como boa parte dos cinemas. É uma programação feita a 4 mãos, por mim e pelo Ademar, meu sócio. A gente fecha a programação toda segunda. E existe um perfil muito claro dos filmes que a gente escolhe.
São filmes que estão sempre numa linha entre cinema autoral, cinema de arte e também de apelo comercial e de público. Então, quando a gente olha a programação, muitas vezes não é tão difícil imaginar o que funciona ou não na cine-sala. O próprio público já tem essa expectativa. E como tem uma sala só, quando a gente erra também não tem margem de erro. O público percebe isso, então a gente é muito cuidadoso e é feito um trabalho muito artesanal para escolher o que passa na nossa tela. A proposta sempre foi de um cinema mais cult, cinema de arte. Então, o próprio dono daqui, ele tem uma distribuidora e ele seleciona os filmes geralmente no gosto das pessoas. Que, claro, com o tempo mudou um pouquinho essa situação, porque após a pandemia teve uma queda no mercado, uma série de coisas. Então, às vezes, até a gente tenta passar um filme mais popular, mas naturalmente não funciona muito esse tipo de filme aqui. Que não é um cinema, não se trata de um cinema comercial que visa o lucro, mas isso não significa que a gente não queira abrir mão do contato com o público e da atração que a gente possa ter em relação ao público, né? Por outro lado, a gente precisa oferecer ao público coisas que às vezes não estão em nenhum outro lugar. Senão, qual o sentido de você ter um equipamento de cultura que pode se arriscar, né? Se você vai reproduzir a mesma coisa que os outros cinemas já estão fazendo. Então, acho que nosso eixo assim, é tentar trazer ao público uma diversidade maior, filmes que podem trazer uma reflexão que vai contra ou que vai como alternativa ao que já está sendo oferecido nos cinemas comuns, na maior parte dos cinemas, né? Por outro lado, a gente também é uma unidade, é um cinema que recebe muitas mostras e festivais que são importantes para a cidade, então isso marca muito a nossa programação, né? E é muito legal porque essas mostras, elas trazem coisas inéditas, né? Um conteúdo às vezes inédito, às vezes trazem filmes que são inacessíveis, que não teriam como ser exibidos no Brasil, mas por conta de determinadas mostras a gente exibe. Aqui no CineSesc a gente tem, além do projetor em DCP, né, que é o projetor que todos os cinemas têm, guardadas as suas variações todas tecnológicas, a gente tem também o projetor em 35mm, que foi mantido desde a época em que só havia o 35, e a gente faz sessões mensais de filmes em 35mm, porque é isso, a gente precisa garantir que o público tenha também outras experiências, inclusive experiências técnicas de outra natureza, né? Poder ter a experiência do 35, a gente faz sessões infantis pensando que as crianças também podem ter essa experiência desde a infância, né? Que vai guardar na memória delas o filme que elas viram numa sala de cinema. Então a gente vai com isso formando o público e criando também memórias sobre o cinema. Escolher ver um filme em um cinema de rua, de certa forma, é uma resistência à cultura que é imposta por meio dos cinemas de shopping, streaming e redes sociais. Historicamente, talvez os cinemas de rua, não posso falar por todos, mas sempre buscou, por um momento histórico também, olhar para uma cinematografia mais pontual e de repertório, que ficou mais evidente, eu acredito, com a chegada, 2, 3 décadas atrás, com os cinemas de rede, que olham única e exclusivamente para um cinema de indústria, hollywoodiano. A gente exibe esses filmes também, mas acho que a resistência é justamente no lugar de não fazer parte de um sistema que pasteuriza a experiência do cinema só com um filme de super-herói, a pipoca gigante, o refrigerante gigante, que cinema é muito mais que isso. Além das sessões em si, os cinemas de rua oferecem programações que vão além da exibição, como o debate sobre o filme e temas relacionados a ele. O Belas Artes fez na sessão do filme Vidas Passadas um debate por especialistas para falar de questões que o filme levanta. Eu queria escutar de vocês também se passa algo por aí, porque se ele fica ali como um personagem, né, um terceiro, né, me chamou muita atenção hoje como ele banca tudo isso, né, bem bonito, digno. Eu acho, concordo com você, posso falar? Não, porque
E aí não só o Arthur, né, o Rael também quer dizer, os personagens masculinos são muito femininos no sentido, são muito delicados, mesmo o Rael, por mais que seja um homem da tradição coreana, ele é de uma delicadeza também, né? E desde os 12 anos, poder acolher a amiga que chora, né? E ele diz para ela, se você chora porque eu tirei uma nota maior, imagina como é que eu me sinto. Além dos debates, o Belas Artes tem a famosa sessão Sonoriza, com uma banda fazendo a trilha sonora do filme ao vivo, com o objetivo de enriquecer a experiência do cinema. Eu acho maravilhoso, né? Assim, pra mim é o que eu mais adoro fazer, né? Porque eu já acho que a música que eu crio, que eu componho, já tem a parte, tem muito a ver com imagem, muito a ver com cenas, né? Com climas. Então eu adoro fazer trilha sonora, mesmo pra teatro, pra dança, pra filmes, né? Pra documentários. E tá fazendo ao vivo é uma experiência super legal, né? Então a gente aqui, não só eu, mas o Rossi, o Rodrigo, o Fábio, né? A gente tem muito fazer. E a gente vai entrando nisso. Para nós, assim, quando o filme começa, depois que já ensaiou, criamos a trilha, e depois que já está ensaiado, quando o filme começa, vira uma viagem. A gente esquece e vai no filme, né? Quem conduz a gente é o filme, são as cenas. O acesso à cultura é um direito de todos, e os cinemas de rua trabalham para que isso seja garantido. Por meio de uma programação mais abrangente e global do cinema, o público consegue criar uma consciência crítica sobre diversos temas, graças aos filmes que são exibidos. Eu acho que isso sobre pensar a partir de um filme, eu acho que talvez seja o nosso principal objetivo. Mas de que maneira fazer isso, a gente faz de diversas maneiras, né? Porque não é entretenimento, mas não é só entretenimento. O cinema é um instrumento de reflexão, de ponderação, de crítica. E quando a gente tem uma programação de qualidade, acho que colabora para as pessoas saírem e levarem aquele assunto, aquela temática para fora da sala de cinema. Então, eu acho que parte do cinema como arte é realmente causar essa reflexão e discussão, um olhar mais aprofundado, justamente no momento que a gente fica tão presente com uma tela menor na mão que é do celular, passando de stories ou no TikTok, que você acaba não tendo uma experiência um pouquinho mais aprofundada de conteúdo. Filmes que são chamados de art house, filmes conceituais, cinema independente, enfim, tem vários marcadores, cinema de autor. Eu acredito que sim, esses filmes eles podem gerar mais debates. Eu acho que parte deles tem, inclusive, essa intenção e essa função. Ontem mesmo a gente exibiu o filme Eu Não Me Importo Se Entrarmos na História como Bárbaros, do romeno Radu Jude, que tem um cinema bem peculiar e errático, e que é sobre uma montagem de uma peça de teatro em que eles estão ali tensionando a história da Romênia com o nazismo, e fala-se de judeus, e é bem complexo. É impossível você assistir um filme desse, independente de se você gostou ou não, e você não sair pensando sobre a história, sobre como se olha para a história. Então eu acredito que, a depender do filme, a depender do seu repertório, sim, você vai sair conversando e dialogando e tendo um debate sobre os filmes que você assiste. Agora, sobre os filmes que a gente exibe aqui no MS, a intenção é que a gente consiga fazer alguma faísca ser acesa ali por um interesse, seja para uma pessoa cineasta, seja para uma cinematografia específica, seja por um assunto. Não à toa, a gente, ao menos 2 ou 3 vezes no mês, a gente tem uma programação com debate, com diálogo aberto ao público, sempre um convite a discutir e debater não só o filme por si,
mas dentro de um contexto, seja ele histórico, seja ele do ponto de vista cinematográfico, seja ele do ponto de vista racial, de gênero e de todos os marcadores. Isso muito nos interessa e a gente tem tido um público muito interessado em debater, a conversar, em concordar, em discordar, e é isso que a gente quer. Isso para a gente é muito importante. Tem filmes que mexem realmente bastante com a cabeça das pessoas, dependendo do tema que ele aborde. E pensando nisso, nós já criamos sessões temáticas, como o Cineclube da Morte, que nós tínhamos aqui, que tocava num assunto tabu, né, que é a iminência da morte, quando a pessoa ela está se preparando para o luto, para perda de alguém, ou para perdas inesperadas, a recuperação emocional da pessoa. Muitas vezes, assuntos como esses são difíceis de serem abordados e eles podem ser dolorosos para a pessoa enfrentar sozinha. Então, aqui nessa sessão, nós tínhamos um debate coletivo que fazia com que as pessoas se sentissem mais à vontade para conversar em grupo, além de outros assuntos, né, que eu estou citando esse como exemplo, mas tem sessões que a gente faz para instigar opiniões e análises, como filmes políticos, sessões com debates com presença de gente convidada. Nós tivemos, por exemplo, uma sessão aqui do documentário sobre o Julian Assange, enquanto ele estava preso. O pai dele veio como nosso convidado. Foi um momento raro que as pessoas tiveram de se verem diante de um convidado tão especial. Então a gente tem muitas ideias de sessões que promovam esses encontros e essas discussões tão diferentes. E não é suficiente só exibir esse tipo de programação, mas sim torná-la acessível. E os cinemas de rua têm um papel essencial na não elitização da cultura. O cinema ele foi ficando muito mais caro, ele foi ficando uma atividade burguesa, e ele era uma atividade popular, né? Então, apesar dos cinemas, antes, cinemas do centro, da Cinelândia, ou mesmo aqui na região da Augusta e da Paulista, eram muito mais suntuosos e chiques, era um programa popular em que as pessoas iam ao cinema com muito mais frequência. Então, isso também tem a ver com o preço do ingresso, além de todas essas mudanças tecnológicas que a gente poderia falar aqui. O preço do ingresso ele é definidor, e hoje, mais do que nunca, no quanto a pessoa vai arriscar ou não sair de casa, né? Porque se ela vai pagar muito caro para levar, às vezes até a família toda, e isso vai envolver preço de estacionamento, preço de pipoca e tudo mais, ela vai escolher um filme no mês ou um filme a cada 3 meses. Mas se ela pode acessar isso com mais facilidade, ela pode se arriscar mais na cidade. Eu acho que o primeiro impacto que o valor acessível ou a gratuidade trazem é justamente a democratização do acesso à produção cultural. A gratuidade não necessariamente traz o acesso. As pessoas precisam se sentir convidadas a virem a essa sala de cinema. Então, a gente faz uma programação que está fora do circuito comercial, e o impacto disso é justamente a possibilidade que a gente tem de trazer e convidar pessoas de diferentes estratos sociais, sobretudo, de diferentes territórios, para que venham à sala de cinema do Instituto Moreira Salles e se deem de encontro com essa produção que é brasileira, é latino-americana, é feita em países asiáticos, em países africanos, é feita na França, é feita nos Estados Unidos, no México, é feita em diversos lugares do mundo. Então, a gente entende a gratuidade, o acesso, de maneiras um pouco diferentes, mas também, sobretudo,
entender que o fato de ser um pouco mais em conta que os outros espaços também não é garantia que as pessoas acessem essa programação. Existe todo um trabalho ainda que é feito de adentrar os espaços, os territórios, para convidar o público a vir ao cinema do IMS e conhecer a programação que a gente faz com tanto cuidado. Assim como a ideia inicial, lá no início do século XX, frequentar o cinema de rua é muito mais do que apenas assistir um filme. Esses locais funcionam como um espaço de convivência e encontro entre as pessoas. Além da exibição de filmes, nós fazemos com que o Belas Artes seja também um espaço de convivência. Então, nós criamos vários eventos nos quais as pessoas possam interagir, elas possam ter outras experiências agregadas além da exibição de filmes. Isso acontece por meio de feiras. Nós fazemos umas feiras que são encontros de brechós, vendas de vinis, CDs, DVDs de segunda mão, além da nossa programação diferenciada, como o Noitão, por exemplo, que acabam fazendo com que as pessoas tenham encontros mais... fazendo com que elas interajam mais de forma diferente do que acontece nas sessões habituais e nas sessões que a gente está acostumado a ver em cinemas mais convencionais. Eu acho que o encontro, o espaço de convivência, acho que é o elemento principal hoje do cinema de rua. A Cinesala existe há 11 anos, enfrentou aqui já uma pandemia que não foi fácil para ninguém da indústria, e ao mesmo tempo está de longe no seu melhor momento, o que mostra que mesmo com uma super oferta de conteúdo nos streamings, mesmo com cinema de shopping, as pessoas buscam, além da curadoria de filmes, o encontro de pessoas. Com o conteúdo que a gente tem hoje disponível online, certamente não é só ou apenas pelo filme que as pessoas saem de casa, saem do conforto do sofá. É realmente pela convivência, pela experiência coletiva, pelo encontro, que faz com que o cinema continue tão ou até mais forte do que era há 10 anos. Frequentar um cinema de rua é mergulhar em um espaço verdadeiramente democrático. Ali, diferentes pessoas se encontram para compartilhar a mesma experiência, todos conectados pelo ritual coletivo de ir ao cinema. Eu acho que o cinema de rua, ele é um lugar de encontro, é um espaço que aproxima mais as pessoas. Diferente do cinema de rede, ele oferece eventos que são mais interativos, que fazem você ir estar em contato mais com a cultura. Aí eu acho que esse é o diferencial que ele tem. Eu acho que as experiências são muito diferentes. Eu acho que o público que eu encontro aqui é um público que de fato gosta que curte analisar filme, que curte ver filme mesmo. E acho que acaba aqui no cinema de rede, vai muito família, né? Que também acho legal, mas eu acho que aqui é uma experiência diferente. E aqui, querendo ou não, passam filmes diferentes, de nacionalidades diferentes, uma coisa só hollywoodiana, então eu acho bem legal. O catálogo é diferenciado, o preço é diferenciado também, e acho que eu gosto de estar nessa vibe dessa cultura alternativa, costuma ser um polo cultural, né? Isso me faz ver no cinema de rua. Que a gente consegue ter um contato com pessoas que estão preocupadas com esse conteúdo, né? E o próprio ambiente, eu por ter 54 anos, faz com que eu me lembre muito de coisas antigas mesmo, né? Que me fazem me sentir bem, me fazem feliz, na verdade. Sabe? Vir aqui para mim é uma coisa assim que me anima, muito mais do que nos outros lugares. Outro ponto em que os cinemas de rua se destacam é na exibição de filmes e produções independentes, sobretudo brasileiras. Cinemas de shopping e outro espaço de exibição, por questões comerciais, não têm interesse em colocar esse tipo de filme em cartaz. E cabe aos cinemas de rua darem espaço a essas manifestações culturais tão importantes. Eu acho que é a questão da distribuição, da exibição mesmo, né? Porque eu tinha um professor, ele ainda é vivo, graças a Deus, Carlos Augusto Calil. Ele deu aula de legislação e mercado audiovisual. E ele sempre falava, produtor ganha na produção
o distribuidor ganha na distribuição e o exibidor ganha na exibição. Então, os cinemas de rua acho que são os redutos, os últimos espaços que o cinema independente tem de conseguir fazer boas estreias e garantir pelo menos 1, 2, 3 semanas em cartaz. Eles não incentivam a produção em si, claro, porque eles são exibidores. Eles precisam do público e dos consumidores das pipocas, dos refrigerantes para se sustentar. Então, eu acho que para eles também é ambíguo como filmes pouco conhecidos, com um elenco que não é famoso, em geral, primeiros longas-metragens, como eles conseguem equilibrar, dar espaço ainda para os filmes brasileiros, mas manter a bilheteria em dia, né? Então, a importância de não fechar as portas totalmente para o cinema brasileiro e ter pelo menos alguns horários ou algumas salas reservadas para o cinema brasileiro independente. O objetivo dos cinemas de rua, na exposição dessas produções, é devido à preocupação desses locais em dar voz às mais diversas manifestações culturais. Falando no que se refere à produção, pela própria temática, pelo próprio interesse do público, é dado um destaque para produções independentes e cinema nacional. Então, recentemente mesmo, a gente chegou a ter 5 filmes em cartaz, todos nacionais. Então, a gente tem hoje uma safra de produções brasileiras incríveis, o público identifica nisso o valor e, logicamente, a gente vai fazer e buscar sempre ter um olhar atento para produções independentes e cinema nacional também. A gente tem um olhar muito atento às produções nacionais, independentes, sobretudo, né? O quanto a gente consegue acompanhar os festivais. A nossa equipe está sempre buscando acompanhar esses festivais ao longo do Brasil para poder assistir o que está sendo mais novo, o que está sendo exibido e também os debates em torno disso. Então tem um olhar muito atento para isso e sempre tentando trazer para a nossa programação também esse cinema, esse novíssimo cinema brasileiro, esse cinema brasileiro que é independente, que às vezes a gente tem uma sala muito grande, né? Então nem sempre a gente consegue exibir o filme em cartaz, mas a gente traz o filme para uma sessão especial, a gente convida o público para debater o filme logo após a sessão. O Cine Olido faz parte do SP Cine, uma iniciativa governamental. O Cinesesc e o MS fazem parte de grandes centros culturais com grande poderio financeiro. Mas e os outros cinemas de rua que não têm essa segurança? Como eles sobrevivem e quais são as dificuldades em mantê-los? As principais dificuldades, a primeira delas é a questão imobiliária. Né? Você tem hoje um valor de locação muito alto, né, para você montar um cinema. A gente está falando de uma área grande, geralmente com uma fachada de um prédio, né, que você acaba tendo um valor de locação considerável e um valor de imobilizado para infraestrutura muito alto também. Então, projetor, ar-condicionado, investimento inicial é muito alto. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, eu acho que são algumas despesas recorrentes de um custo Brasil. Assim, então, a preocupação realmente com IPTU, que é muito alto, o cuidado com segurança. Então, eu acho que tem algumas questões que tornam essa operação mais delicada na realidade que a gente vive, mas, por outro lado, também mais necessárias. Né? Então, acho que, como eu disse, o cinema ajuda a ocupar a rua. Uma rua ocupada, mais segura. Então, acho que a gente enfrenta os desafios que outros negócios também de rua enfrentam naturalmente. Mas que, como eu disse, são fundamentais até com resistência à experiência de shopping center, que é uma experiência, de certa forma, que nem sempre é melhor para a cidade. Olha, o maior desafio que o cinema de rua pode enfrentar é mesmo condições para ele se manter aberto, porque depender só de bilheteria para um cinema do tamanho do Belas Artes é impossível. Então precisa ter um patrocínio para, pelo menos, cobrir parte das despesas que um cinema como esse costuma ter mensalmente. Nós já tentamos levar o Belas Artes sem patrocinador por algum tempo, no intervalo entre a saída de um até conseguir o patrocinador seguinte, e realmente foi muito, muito complicado.
para nós, pelo menos, no caso do Belas Artes, é essencial que haja um patrocinador. Em meio a essas dificuldades, é essencial que cada vez mais haja incentivos governamentais para que os cinemas de rua, que são tão importantes para a sociedade, continuem a existir. Um cinema de rua que tem que se manter por meios próprios, ele passa por desafios inimagináveis, né? Porque é muito difícil conseguir pagar as contas e, ao mesmo tempo, e mais ainda, obter algum lucro com isso. Eu estou dizendo isso porque eu acho que é fundamental que haja política pública para o setor de exibição no Brasil, né? É um setor que é muito invisibilizado, é um setor que diminuiu muito, né, nas últimas décadas, e é um setor de resistência para as cidades, e precisa ter uma política pública que ajude os cinemas a se manterem, porque eles exercem um papel social fundamental, né? É um papel público muito importante. Por mais que eles se mantenham ali com dinheiro privado, eles têm um papel público muito importante, né? E o CineSesc, conseguindo se manter de maneira subsidiada, não pode deixar de participar disso, assim, trazendo uma programação realmente diferenciada, uma programação que muitos cinemas às vezes não têm condições de trazer, mas a gente traz a preços acessíveis, porque é a nossa responsabilidade, né? Agora, para um cinema que não tenha esse subsídio, o desafio é ainda maior, conseguir fazer uma forma de atrair o público pagante para conseguir se manter, se manter vivo, né? Os cinemas de rua já viveram seu auge. É cada vez mais difícil manter esse tipo de espaço em uma cidade como São Paulo. Por outro lado, esses locais têm um carinho enorme do público, são essenciais na distribuição de filmes que ampliam a visão de mundo dos espectadores e são indispensáveis para o sucesso dos filmes independentes. Em meio a isso, a pergunta que fica é: qual é o futuro dos cinemas de rua? Eu sou muito otimista com relação ao cinema de rua. Eu acho que o que vem acontecendo com a própria CineSala é parte de um movimento maior, que as pessoas dão muito mais valor para o analógico em contraponto ao digital. Então você tem uma explosão de novas livrarias também surgindo, você tem o Listen Bar, as pessoas buscando escutar um som. Acho que tudo acaba sendo um contraponto com o conforto e a pasteurização do digital. Então o streaming, o Spotify, um Kindle, tudo isso é incrível, mas as pessoas também voltam a valorizar o analógico, que é o que no final proporciona um encontro, a troca. Então eu acho que nesse universo, certamente o cinema ele é diferente do que era há 20, 30 anos, que era a grande tela, a principal tela, que era quase um monopólio do que passava ou não passava. Essa tela foi diminuindo de tamanho, hoje está na mão de cada um, então o cinema não tem mais o monopólio do filme, né, da escolha. Mas, por outro lado, assim como esses outros negócios analógicos, continua sendo uma grande força de encontro de pessoas. Então, quando a gente percebe o sucesso desses negócios, você vê que existe muita demanda e eu acho que isso só vai crescer. Como eu disse, contraponto total à beleza e os problemas do digital. O que a gente espera é que nos próximos anos, esses cinemas que restaram, eles continuem em atividade. Seria maravilhoso ver outros cinemas de rua surgindo. Quem sabe esse cenário se torne mais favorável para que isso aconteça, e que nunca falte apoio, seja privado, estatal, que nunca falte empresas interessadas em patrocinar, que haja também leis de incentivo que favoreçam a permanência e a conservação desses espaços, que não basta só eles estarem abertos, eles precisam ter condições de funcionar, precisam de manutenção. Então, é isso que a gente espera que não falte de agora em diante e que sempre haja esse tipo de apoio. Que seja um espaço fácil de sobreviver, mas eu sou uma pessoa otimista com o levante do cinema de rua. Eu acho que é possível sim, se a gente passar a ter o hábito, as pessoas que não têm o hábito de irem ao cinema de rua passarem a frequentar o cinema de rua, é possível sim, porque inclusive o espaço do encontro
com quem está na sala de cinema se faz mais atrativo se você estiver num cinema de rua do que dentro de um shopping. Acho assim, é uma pena cada vez está diminuindo. Aí por um outro fator, que por exemplo, a maioria depende de patrocínio. Nós aqui não temos patrocínio, a gente é individual. E mesmo assim, eu acho que não vai morrer o cinema de rua, entendeu? Porque as pessoas sempre vão gostar desse tipo. É um tipo de cinema especial. Então, eu acho que sempre vai existir o cinema de rua. Que seja o mínimo possível, que vá diminuindo a quantidade, mas morrer nunca vai. Eu vejo, assim, apesar de todos os reveses do cinema de rua, eu acho que de alguma maneira eu vejo com bons olhos quando eu vejo que há um público muito jovem indo ao cinema. Eu vejo que tem um comportamento que está surgindo em relação aos filmes clássicos, os filmes da história do cinema, um interesse muito grande do público em ver esses filmes na sala de cinema. Então, acho que isso também faz com que as pessoas, de repente, revejam ou vejam filmes que são super importantes e que elas nunca tiveram essa experiência, principalmente no cinema. Então, eu acho que, diferente do que, como eu falei, né, é uma arte que já foi decretada sua morte muitas vezes, acho que o cinema vai continuar vivo. Claro que isso depende de política pública, né, depende de regulação de VOD, depende de regulação de inteligência artificial. A gente tem muitas tarefas difíceis a serem feitas para que o cinema se mantenha, mas eu acho que, do ponto de vista da demanda do público, há sim uma demanda, talvez uma demanda, nesse momento, nichada, mas que eu acho que não vai morrer, porque quando a gente vê que os jovens estão buscando ver cinema na rua, de cinema de rua, de cinema presencial, é porque, de alguma maneira, isso se mantém ainda com uma vivacidade, né? Então, eu acho que é uma luta, é um lugar de resistência, mas eu não acho que está decretada a sua morte, não. Acho que ele ainda vai dar muitos frutos. Os cinemas de rua fazem parte da memória de São Paulo. Entre fachadas antigas e espaços restaurados, eles seguem contando histórias a cada sessão. Mais do que assistir um filme, estar ali é compartilhar uma experiência coletiva. Esses espaços já resistiram à televisão, videolocadoras, shoppings e até mesmo ao streaming, e continuam oferecendo algo que vai além do cinema. E é isso que mantém vivo o espírito dos cinemas de rua. O futuro desses locais é incerto, mas podemos ser otimistas. E por aqui, torcemos para que os cinemas de rua conquistem cada vez mais os espaços que eles merecem.